Antes de tudo, vai aí a dica de como a gente estudar, né? Esse é um aplicativo do próprio Ministério da Saúde, atestado, e realmente ele tem todas as informações aí, é bacana de ler, de estudar. Na verdade, é um aplicativo de consulta, né, teórica. Então, tem todas as recomendações, tem todos os direcionamentos dos casos aí que a gente vai discutir aqui na aula e que também depois, no dia a dia, na vida de vocês, vocês irão se deparar. Então, aí é bacana para poder ter como referência. Então, vamos lá, atestado de óbito ou declaração de óbito, esse documento aí famoso, que é o que mais certamente vai gerar dúvidas para vocês na hora de vocês estarem lá trabalhando no dia a dia. É o que a gente recebe constantemente, mensagem, ligação, WhatsApp do tempo todo de vocês, né? Principalmente nas primeiras vezes de preencher essa DO com certa dúvida. Né? É importante vocês ligarem mesmo, é importante tirar essas dúvidas, porque é um documento que é de tua função, é de obrigação do médico assistente fazer, e gera muitos desdobramentos, né? Mesmo desdobramentos técnicos e desdobramentos jurídicos também. Então, a gente vai discutir hoje, eu acho que vocês já falaram sobre isso no passado, provavelmente no começo do curso alguém já deve ter falado com vocês sobre DO. E no final aí, no internato, é importante que voltem novamente a falar desse tema para que vocês saiam mais seguros, tá? Então vamos entender o que é a declaração de óbito, né? Começando a saber o papel e a importância dela. Entendam a declaração de óbito como um documento epidemiológico, um documento de informação para a Secretaria de Saúde, tá? Então, é preciso que o Estado ele tenha informação da mortalidade, né? Das causas de morte da nossa população. E a gente dá essa informação através do conteúdo da declaração de óbito. Covid mesmo, né? Não é um relatório que os hospitais passam por Covid, quantos morreu ali na Santa Casa, né? O dia, não é um relatório, é justamente as informações que estão presentes na declaração de óbito, que vão chegar lá na Secretaria de Saúde. Então, percebam que a declaração de óbito, ela tem essa numeração aqui, ó, em cima, né? É uma numeração que ela é única de cada uma delas. Então, o Ministério da Saúde é quem produz a declaração de óbito, quem imprime tudo e distribui. Você não pode fazer a sua, nem o hospital manda fazer na fábrica, não. O Ministério produz todas as declarações de óbito e numera ela e vai distribuindo para os estados. Então, ó, o Ministério produz, distribui para o Estado distribui para o município, os municípios distribuem para as instituições, né, os hospitais, e para os médicos também, que quiserem ter. Então, cada DO dessa vai estar lá protocolada e eles vão saber com quem está cada declaração de óbito. Entendeu? Então, vão saber exatamente com quem está cada DO. Então, esse controle é importante e é um controle imprescindível aí para poder fazer esse rastreamento dessas DOs. Esse é o primeiro ponto, tá? Então, é super controlado. O médico, para poder fazer essa DO, ele, por exemplo, médico particular, o paciente dele morreu na casa do paciente, né, na residência. E aí, como é que ele vai ter uma declaração de óbito? Se o camarada não deu entrada no hospital, e aí? Né? Aí ele
Normalmente, ele vai ter que ir na Secretaria de Saúde, na verdade, antes, né? Fazer uma solicitação lá e a Secretaria vai liberar uma quantidade X de declaração de óbito para ele em branco, que ele vai ter em casa. Quando acontecer isso, ele vai preencher a DO com essa DO que ele já recebeu previamente na Secretaria. Então, assim que vocês vão pegar essas declarações de óbito, certo? O que é a diferença entre esses termos todos que a gente chama? Declaração de óbito, por exemplo, e atestado de óbito, né? Qual é a diferença? A declaração, na verdade, é todo esse conteúdo que existe aqui dentro, né? Tem informações epidemiológicas no geral, até o trabalha com o quê, o endereço, e se a mulher é de idade fértil, tem várias informações. Já atestado, a gente vai considerar só a causa de óbito, né? As causas de óbito. Então, é como se o atestado tivesse contido dentro da declaração de óbito. Mas, na prática, a gente pode até chamar, né, os dois, assim, como se fossem sinônimos, que vai ser, na verdade, o mesmo documento. Só que o nome que tem aqui em cima é declaração, né? Então, um nome mais consolidado é declaração de óbito, a famosa DO. E certidão de óbito? O que seria certidão de óbito? Esse documento que o Ministério da Saúde vai dar para a gente, essa declaração de óbito, ela tem 3 vias. Uma via branca, uma via amarela e uma via rosa. Elas são autocarbonáveis, ou seja, você escreve em cima, na primeira, e as outras 3 vias vão estar também como se fosse um carbono ali. Vai estar escrito que você escreveu. Muito bem. E aí, nessa declaração... Tem gente com filho. Alô, alô. Oi, professor. Tem alguém que tem filho aí na turma, cara? Tem uma pessoa, professor. Ah. Então, Tá tá dando uma bom. travada aqui pra mim, não sei se pra vocês também. Tem uma hora que ficou mudo aí. Tá travando. Pra mim também. Tá travando o quê? A aula, É o áudio, agora já deu uma estabilizada. Então, é o seguinte, quando a gente vai ter um filho, né? E aí vocês estão lá dentro do... Aí, na verdade, quando nasce a criança lá dentro do hospital, o pediatra, ele vai ter que fazer a certidão de nascido vivo. E aí ele pega as informações da mãe, na verdade ele vai fazer a declaração de nascido vivo. Ele vai pegar as informações da mãe e vai escrever numa declaração parecida com essa, que não é de óbito, é de nascido vivo, que também tem essas 3 vias, uma via branca, uma via amarela e uma via rosa. E daí o pediatra vai lá e escreve nessa via amarela, aí pega essa via amarela, que ele escreveu aí as informações na declaração do nascido vivo, entrega para a família. E aí a família vai lá e vai no cartório registrar a certidão de nascimento. Então, a certidão de nascimento, ela se dá pelo registro da via amarela da declaração de óbito. Então, quem emite a certidão de nascimento é o cartório, certo? Então, a diferença entre certidão de nascimento e certidão de nascimento e declaração de nascido vivo é a mesma diferença entre declaração do óbito e certidão do óbito. Ou seja, a declaração de óbito é o documento que o médico assina na hora da morte.
e que vai dar informações para o cartório poder gerar a certidão de óbito. Então, a certidão de óbito é emitida no cartório através da via amarela da declaração de óbito, que vocês vão entregar para a família. A via branca é uma via que vai ser recolhida pela Secretaria de Saúde, que é justamente o que vai fazer ela alimentar o banco de dados com as informações da mortalidade. E essa via rosa é a via que vai ficar arquivada em prontuário, tá? Então, é assim que funciona essa informação. Por isso que a DO, ela é muito mais um documento... Ela tem essa função dupla, na verdade, a função epidemiológica, que é a função que vai para a secretaria, e a função jurídica, que é que vai lá no cartório para poder produzir a certidão de óbito, que é o que vai dar uma finitude na vida social daquele indivíduo, né? A partir do momento que você vai lá e faz um registro da certidão de óbito, aquela pessoa socialmente está morta, e aí vai ver todos os trâmites inerentes a essa condição, tá? Então, para essa via epidemiológica, é importante que a gente se detenha nisso, a gente saiba o que a gente está fazendo nesse papel, tá? Não é um preenchimento à toa. É preciso a gente saber para que lugar vai cada informação, para poder a gente fazer isso com o maior cuidado, com a maior qualidade, com a maior qualidade. Existe uma figura na Secretaria de Saúde chamada codificador. O codificador, ele é uma função simplesmente para interpretar os dados, os códigos que estão dentro da declaração de óbito. Cada campo desse aqui tem um código. E aí o codificador ele vai interpretar esse código e vai colocar dentro do sistema. Com certeza vocês aí no ISEC já passaram pelo maravilhoso momento de estudar a parte estatística, o DataSUS, né? E aí o DataSUS tem lá o Sistema de Informação de Mortalidade, o famoso SIM. E o SIM ele é alimentado com as informações das declarações de óbitos. Quem é que coloca essa informação no sistema? O codificador. Então, o codificador vai lá, lê o que está lá e coloca no sistema. Por isso que a gente precisa colocar uma informação que seja, de fato, com a qualidade que se possa, que o codificador possa entender e colocar lá dentro do sistema. Se eu colocar qualquer coisa nessa DO, o camarada não vai entender e essa declaração de óbito vai servir para nada, é o que eles chamam de código garbage, ou seja, código lixo, um código inútil, que muitas vezes a gente preenche a DO com códigos inúteis. A gente mais para frente vai discutir sobre isso para mostrar exemplos para vocês. Então, consolidando, o médico atesta a DO com 3 vias. Primeira via branca vai para a secretaria, segunda via amarela vai para o cartório e a terceira via vai para o prontuário. E aí, o cartório vai emitir a certidão de óbito e entrega à família. Ô, professor, quando o médico emite a DO e manda para o cartório, no cartório emite a certidão de óbito, a família fica com a DO e com a certidão ou só com a certidão? Não, o médico ele vai preencher a DO e vai entregar essa viazinha amarela só à família. Ah, certo. É a família que leva lá no cartório para fazer a certidão. Por que isso acontece? Porque no cemitério, né, existe a regra, por lei, você não pode enterrar ninguém sem certidão de óbito. É aí que está o segredo. Por isso que é bacana esse sistema de DO, porque desse jeito, simplesmente, todas as pessoas que vão ser enterradas vão ter que ter uma declaração de óbito. Porque se o Cacil só consegue enterrar com certidão, só consegue fazer certidão se tiver DO. E só faz DO se tiver médico que faça essa DO.
Então, como é obrigatório ter certidão para enterrar, consequentemente, vai ser obrigado a também ter uma declaração de óbito, ou seja, vai ter vias brancas de todas as pessoas que morreram e que foram enterradas. Então, esse arcabouço aí, esse organograma administrativo é essencial para que o Estado praticamente, e de fato ele tem informação de todas as pessoas que foram enterradas nos cemitérios. Todas as pessoas, para ter uma certidão, tiveram que ter declaração. E aí tiveram que ter essa via branca que foi para a secretaria. Por isso que é um controle bem rígido. Então, a gente tem uma informação muito fiel do que de fato está acontecendo com a mortalidade no país. É um controle muito bom, muito bacana da epidemiologia. E se dá assim, você dá a via amarela para a família e a família leva lá no cartório. Mas aí ela não vai conseguir enterrar o corpo dela se ela não deixar essa via no cartório para fazer certidão. Para poder pegar a certidão, não é isso? Por isso que fica o controle bem amarrado, né? Então, quem é que de fato faz essa declaração de óbito, né? Quem é que preenche? De quem é a função, de quem é a obrigatoriedade de assinar essa declaração de óbito? Então, eu sempre digo para vocês isso aqui, que se pelo menos a gente sair desse P8 com essa informação, esse slidezinho aqui, bem consolidado no nosso juízo, já é praticamente, né, a função da medicina legal ter pelo menos aí uns 80% de efeito, né? Porque é isso que muitas vezes dá a confusão e dá toda a problemática em relação a isso, a declaração de óbito. Quem preenche? Quando você vai preencher ou quando você vai encaminhar para outras pessoas preencherem. Então, isso é o que eu venho batendo já há muito tempo, e aí fico brincando. A Secretaria de Saúde me mandou até uns dados, eu vou mostrar para vocês aqui depois, dos erros de DO, e diz que aumentou muito esses erros ultimamente. E aí eu digo, meu Deus, os alunos são todos, né? Eles vieram reclamar comigo, né? Você não é o professor da UFAL, do SESMAC, da UNIT, e as DOs cada vez mais com erros. E aí eu pedi para eles essas informações para a gente tentar aqui discutir que erros estão acontecendo, né? Porque é preciso que a gente entenda o problema para poder a gente conseguir realmente encontrar de fato a solução. E eu vou discutir esses erros com vocês aqui daqui a pouco. Então, o que preenche essa DO? Toda vez, olha o que eu estou falando para vocês, todas as vezes que chegar alguém com a declaração de óbito para você preencher, você vai se fazer a seguinte pergunta na sua cabeça. Seguinte pergunta. É causa natural ou é causa externa? Sempre vai fazer essa pergunta primeiro. É a primeira coisa que vai passar na tua cabeça. Essa morte foi causa natural ou foi causa externa? O que seria uma causa natural? Quem me diz aí? Uma doença, uma patologia. Isso, uma doença. A famosa morte morrida, né? A famosa morte morrida. E o que seria a causa externa? Algum tipo de acidente. Morte violenta, facada, tiro. Então, a famosa morte matada. Se for morte morrida, é um papo. Se for morte matada, é outro papo. Então, é isso que a gente vai interpretar. Primeira pergunta na nossa cabeça vai ser essa. Por quê? Se for uma causa externa, uma morte violenta, não há o que a gente fazer. Você, como médico, não vai precisar pensar em mais nada, nem saber a causa de morte, nem querer saber se tem DO ou se não tem. Se for causa externa, você simplesmente vai mandar para o ML. Todas
todas as causas externas, ou suspeita de causa externa, se suspeitou, você também vai enviar para o IML. Tá? E o que seria, para quê? Por que isso acontece? Né? Porque entenda que o que a gente faz no IML? A gente discutiu lá na primeira aula. No IML a gente faz uma perícia, né? Vai fazer perícia. Se você, como médico, está na UTI, o camarada levou um tiro e você assinou a declaração de óbito dele, o que é que a família vai fazer com essa declaração de óbito? Você vai entregar o que para a família? O cara que levou um tiro, você assinou a DO, entregou a via amarela para a família vai fazer o quê? Vai levar no cartório. Teria que levar no cartório, né? Vai levar no cartório, vai fazer a certidão de óbito, depois vai fazer o que com o corpo? Enterrar? Enterrar. Teve perícia nesse corpo? Não. Não teve perícia. Não teve perícia. Por que não teve perícia? Foi do médico. Porque o médico assinou a DO. Porque o médico assinou a DO. Então, quando o médico não assina a DO, as pessoas não vão conseguir enterrar o corpo. Aí vai dizer, meu Deus, como é que eu enterro o corpo? Calma, foi uma causa externa, então tem que ir para o IML, porque vai ter que ter perícia. Todas as causas externas, o corpo pertence ao Estado, até que o perito libere. Por quê? Porque se é uma causa externa, alguém ou alguma coisa pode ter provocado essa morte, né? Então, pode ter tido um culpado e vai ser preciso ter uma perícia, porque a própria pessoa, o próprio perícia, né? O óbito, o corpo ali, a perícia do óbito é que vai ser a prova, que vai ser o laudo que vai ser gerado com aquela perícia. Então, a prova do crime vai ser a necrópsia. Então, é importante que essa perícia seja feita. Então, cabe ao médico ele não assinar para que haja esse fluxo e para que esse corpo vá para o IML para ser realizada a perícia. Aí você vai dizer, sou eu que mando o corpo para o IML? Não. Você está no hospital, percebeu que o camarada morreu de morte externa, você vai dizer, olha, gente, esse corpo é morte externa, é morte violenta. Quem vai fazer a declaração de óbito é o IML. E aí, o hospital, que já sabe disso, porque isso não é de hoje, tem já todos os seus fluxos organizados, e ele vai acionar a delegacia de polícia que eles têm convênio, que está ali, atrelado daquela região. E aí é a delegacia quem chama o IML. E aí o IML vai no hospital pegar o corpo. Então, nem é um médico que envia para o IML, nem é a família que leva o corpo para o IML, nem a funerária. Quem vai pegar o corpo no hospital é o próprio IML, que vai ser acionado pela polícia. Você, como médico, a única coisa que você vai ter que fazer, ter a obrigação de fazer, na verdade, no caso de morte externa, é o relatório médico. Você vai ter que fazer o relatório do que aconteceu, como você cuidou daquela pessoa. Aí ele entrou com um tiro na região peitoral, em choque hipovolêmico, foi feito tal procedimento, cirurgia tal, não sei o quê. Vai fazer um relatório, anexar a um encaminhamento para o IML, e aí encaminha. Só que quem vai fazer o chamado para o IML vir pegar é a delegacia, porque vai precisar ter uma requisição policial para poder fazer essa perícia, porque a perícia vai ser uma investigação de um crime. Tanto vai ter a perícia vai ter que ser feita nesse corpo, como a própria delegacia vai ter que investigar por que aquela pessoa morreu de causa externa. Entenderam? Por que é esse raciocínio? O porquê que a causa externa não vai ser preenchida nunca pelo médico assistente. Aí o cara diz, na medicina nem nunca, nem sempre. É verdade. Se naquela localidade, mas for uma localidade muito longe do IML, gerência, existe isso no Brasil? Existe. Pouco, mas existe. Em Alagoas não tem.
todos os locais, todos os municípios de Alagoas, a cobertura do IML Alagoas é 100%. Mas existem estados que não têm essa cobertura. Quando vocês se formarem, vocês sabem disso, os homens vão ser obrigados, novamente, a se apresentar no Exército, que vocês poderão ser convocados para poder prestar serviço no Exército de forma obrigatória, assim como foi quando a gente tinha 18 anos. Pois bem, muitas vezes, quando vocês vão para o Exército, eles vão te mandar para regiões de fronteira. Tem uma lá que é muito famosa, chamada São Gabriel da Cachoeira. E, às vezes, nessa região de fronteira, não tem IML próximo. É um local em que você vai 3 dias de barco para chegar lá. E, às vezes, está lá o pessoal, e só tem você de médico naquela região. E aí tem lá as pessoas que moram ali também, acontece uma briga, não sei o quê, termina que um vai lá e esfaqueia o outro, um mata o outro ali, com a causa externa. Só que o IML mais próximo é 3 dias de barco. E o cara mora lá, a família do cara mora lá. Então, ele vai ter que ser enterrado lá. Então, não tem lógica nenhuma passar um corpo 3 dias de barco para ir para o IML e voltar com mais 3 dias de barco. E aí, quem é que vai fazer essa perícia? Você que está ali. Só que você vai fazer só se houver uma nomeação como perito ad hoc. Para você fazer essa perícia, você vai ter que ser nomeado. O juiz ou a autoridade judiciária do local, delegado, etc., vai te nomear como perito ad hoc, tá? Então, é assim que só nessa situação, que aí você vai fazer lá a necrópsia e vai fazer o laudo e também vai fazer a declaração de óbito. Então, quando você vai ser nomeado perito, você vai ter que produzir a DO, mas vai ter que também produzir o laudo. Porque quando você não produz o laudo, não tem a prova, né? Porque esse crime, de qualquer jeito, vai ser investigado. Aí você vai dizer, meu Deus, como é que eu vou produzir, fazer a necrópsia? Minha aula foi online. Meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Aula com o professor Diego online, nem me lembro mais. Infelizmente, vai ser. A gente vai ter aí uma discussão de tanatologia no final do curso e eu vou ter que... E a gente vai falar aqui sobre essa necrópsia que você vai fazer lá em uma condição diferente do IML. A gente vai discutir como isso vai ser feito. Mas, de fato, vai ter que ser feito, né? Porque ou é você, que é o único médico da localidade, ou é o açougueiro, né? Ou é o cara do supermercado. Então, vai ter que ser alguém que vai fazer essa necrópsia. E, obviamente, o que vai ter mais condição de fazer esse laudo, de produzir esse laudo, vai ser você. Mas essa é uma exceção. Em localidades que não tem ML, e como eu disse a vocês terão que ser nomeados para fazer essa DO, porque também vão ter que fazer o laudo. Fora isso, todas as causas externas, vocês vão mandar para o IML. Por isso que eu digo a vocês que é sempre a primeira pergunta. Corpo chegou, é causa externa? Nem vai pensar mais sobre ele, vai mandar para o IML. E a causa... Professor, tem uma pergunta. Diga. Vamos supor, o cara levou um tiro e tal, causa externa, faço o chamado para a polícia pegar IML, não sei o quê. Depois que teve a necrópsia, o corpo já é liberado ou precisa de algum outro procedimento em relação à polícia para poder ser liberado? Não, aí o legista vai fazer a necrópsia no IML e emite a declaração de óbito. E a família pega no IML o corpo, pega... Então já é liberado, depois que faz a necropsia e emite a declaração de óbito, não é isso? Não precisa esperar mais nada, não. Não, pega lá no IML mesmo o corpo, a gente libera lá. Tranquilo, valeu. A não ser que tenha alguma pendência, às vezes, de documentação, então, dependente, aí tem várias situações nesse sentido. Tranquilo, valeu. Certo. E aí, pronto. Então, nesse momento aí, que você está ali, tá na causa externa, você vai encaminhar para o IML e simplesmente só vai dar o relatório.
não vai ter necessidade de interpretar qual foi a causa e nem nada. Se livra dessa situação. Manda ela para o ML, porque ali é que vai fazer a perícia, tá? Então, é essa a situação nas causas externas. Beleza. Fechou isso aí. Causa natural, que aí quando você se perguntar, é causa externa, ou é suspeita ou é externa, vai para o ML. Agora, se for causa natural, ou seja, é uma morte clínica, aí, na sua cabeça, você já vai pensar o seguinte, morte clínica, quem faz sou eu. Tá? Morte clínica, quem faz sou eu. Só que vai ter algumas condições que você vai ser impossibilitado de fazer, tá? Por quê? Primeiro de tudo, para você fazer, você vai ter que saber o que é, né? Então, para você saber o que é, você vai ter que ser o médico da pessoa. Ter cuidado, pelo menos daquela parte lá que ele está morrendo, do final da vida, colher a história e tal. Então, você vai ter a segunda pergunta. Quando é uma causa natural, você vai se perguntar, gente, essa morte tem assistência médica ou não tem assistência médica? Essa é a segunda pergunta. Alguém falou? Essa é a segunda pergunta. Não é a pergunta não é assim, eu sou assistente ou eu não sou, não. A pergunta é, tem assistência ou não tem assistência? Vou dar um exemplo. PSF no interior, qualquer interior de Alagoas, a maioria deles, tem cobertura de 100%. Ou seja, 100% das pessoas no PSF do interior, né, tem assistência médica. Então, quando a pessoa tem assistência médica, quem faz a declaração de óbito é o médico assistente. É o médico assistente. O cara tem assistência, você sabe qual é a causa, você faz a sua declaração. No caso, você. Pode ser um médico assistente, mas pode ser um médico substituto. Como assim? Você está no plantão no final de semana do interior. Plantão. O camarada morreu em casa, no domingo. Você vai dizer, eu sou médico do plantão, o cara morreu em casa, tem nada a ver comigo. Mas no interior, você é o único médico que está ali naquele momento. E o médico do PSF dele? O médico do PSF dele só vem segunda. O cara morreu domingo. Você precisa resolver. Aí você diz, mas eu não sou o médico dele. Mas ele tem assistência médica. Você agora precisa saber se você vai conseguir entender a causa de óbito dele. Que é muitas vezes, imensa maioria das vezes, vai ser totalmente possível de você entender o que o cara teve. Porque tem ele tem um registro. Se ele tem assistência médica, ele é do PSF, ele tem um prontuário. E ele tem um médico. Então, quando chegarem para você com a declaração de óbito, morreu fulano de tal, lá na casa dele, dia de domingo, você de plantão, você vai dizer assim, tudo bem, eu faço o ADO, mas primeiro de tudo, eu preciso ver o corpo. Jamais você vai fazer uma declaração de óbito sem ver se o cara está vivo mesmo ou morto, né? Então, você vai avaliar o corpo, ver que de fato ele está morto. E aí depois você vai perguntar o seguinte, eu preciso saber o que aconteceu com ele. Me deu prontuário. A primeira coisa que ele vai dizer, doutor, hoje é domingo, o posto é fechado. Aí você diz, é fechado? Não tem chave, não tem não. Então tudo bem, eu não faço ADO. Não vai dar 10 minutos, vão aparecer na sua mão, vai aparecer na sua mão o prontuário. Aí você lê lá. Tem informações, conversa com a família, consegue entender, de fato, o cara já vinha tratando uma pneumonia, era sequelado de AVC e tal, já deu entrada várias vezes no hospital. Então, você vai conseguir definir aquela causa. Mas, mesmo assim, ficou meio duvidoso, quando você vê que o cara tem um médico, você diz, olha,
me dê o telefone do médico desse paciente. Aí o pessoal vai dizer, esse doutor disse que não é para a gente dar o telefone para ninguém não dele. Aí você diz, tudo bem, eu não faço DO. Vai dar 10 minutos, quem vai ligar para você é até o médico, vai ser nem você que vai ligar para o cara. O cara mesmo já liga para você. E aí vai ser aquela discussão toda em relação ao que aconteceu. Se você conseguir, de fato, né, se você conseguir diagnosticar, saber o que aconteceu, definir essa causa, pronto, você vai ser um médico substituto e pode fazer tranquilamente essa DO. Tranquilamente. Tá? Então, é assim que acontece. Só que vai existir uma situação que você é médico da pessoa, está tentando tratar e tudo lá, e não conseguiu, de fato, nem saber, né? Nem saber o que aconteceu. Não dá para saber o que aconteceu com as informações que você tem. Aí você tem a prerrogativa de poder encaminhar para o SVO, que é o Serviço de Verificação de Óbito. O que é o SVO? É um sistema composto por patologistas que existe no serviço público justamente para poder tentar definir essas causas, né? Ele serve para isso. Ele serve para poder saber descobrir as causas de óbitos que não são definidas. Então, obviamente, se o serviço ele está lá para isso, caso você, médico, não saiba o que é, você vai encaminhar para o SVO. Então, você pode, muitas vezes, na verdade, o SVO, ele tem uma cobertura que não é, né, de todo o estado. Na maioria das vezes, o SVO aqui mesmo vai cobrir mais a questão de Maceió. Como tem assistência médica, né, há uma prerrogativa de que o médico do serviço público ele pode assinar essa DO. Caso não tenha esse VO, o médico do serviço público ele pode assinar a DO. E aí, quem é que vai assinar, né? No caso, quem seria o médico do serviço público daquele município que vai assinar a DO quando você não sabe a causa, se não tem SVO? Quem é que vocês acham? O responsável pela unidade de saúde? Quem seria o responsável por aquela unidade de saúde? Você está no plantão, dia de domingo no interior. Eu. Você. Exatamente. Exatamente você. Aí você fica pensando, pô, cara, sou eu. É o que está escrito lá. Você, que é um médico do serviço público, que está ali, vai ser o responsável por fazer. Até nos casos que você não conhece. Não sabe. Só que tenta o contato com o SVO, liga para o SVO, mesmo sendo no interior, longe, que os caras... Quando você não souber, cara, a causa, você pode fazer colocando lá a causa indeterminada. Você pode fazer. Só que isso vai gerar uma rede de investigação posterior. Vai voltar para você esse caso. Na verdade, quando você está de plantão, vai voltar para o médico do PSF, né? Vai voltar o caso para que ele tente entender e investigar o que aconteceu. Então, vocês vão ver, quando vocês estiverem no PSF, vocês vão receber aí um documento semelhante a uma DO, mas é só, teoricamente, a via branca, não é só a via epidemiológica, para poder vocês conseguirem coletar informações para investigar por que aquele cara tem causa indeterminada ali na DO do cara. Então, muitas vezes vai ser mais fácil o médico do plantão liberar lá como causa indeterminada. Mas isso vai dar um trabalho muito maior para o sistema.
Então, o que vocês têm que fazer na hora que vocês estão lá vendo um caso que tem assistência médica é fazer o máximo possível de determinar essa causa. Tentem determinar todo o custo. Tentem investigar, estudar melhor o caso, conversar com a família, compreender o prontuário. Não precisa de um histopatológico para você confirmar, não. O cara teve dor no peito, sudorese, tem história de diabetes. Cara, esse cara morreu de quê? Infarto. Infarto. Precisa do que mais? De que exame para você provar isso? Tá entendendo? Professor, Diga. e no caso, por exemplo, eu estou com um paciente, sei lá, PSF mesmo. Estou com um paciente, ele está com uma doença ali e ele morre, não sei, deixa eu pensar. Ele tem uma PCR, mas a doença que ele tinha não explica essa PCR. Eu mando isso para o SBO ou eu posso... Como é que eu vou investigar isso, por exemplo? Não, então você vai ter que usar todo o seu argumento diagnóstico. Se ele chegasse vivo, você não ia tentar entender o que ele tem para poder passar o remédio certo? Né? Uhum. Você ia fazer todo o arcabouço diagnóstico, propedêutico, para poder entender, pô, esse cara teve, o que é que ele tem? Pé de exame, não sei o quê, né? Para poder entender o que tem. Então, o fato de ele estar morto ou vivo não vai impedir que você tenha um raciocínio clínico, baseado na história, no prontuário, etc. Então, você vai ter que entender o máximo que aconteceu com ele. Já que ele tem assistência médica, já que ele estava com o médico, então você vai ter aí a possibilidade, de fato, de entender o que acontece com ele, com a doença dele e o que gerou toda essa cadeia de acontecimentos para poder preencher a DO. Então, muitas vezes é mais fácil você não querer investigar, né? Você bota lá a causa determinada porque é cômodo. Você não tem que perguntar para a família, você não tem que pedir o prontuário. Mas isso vai gerar um problema muito grande. Então, é importante que você tenha na sua cabeça, eu digo para vocês aqui, agora que eu vi que até a minha câmera está desligada, né? Que quando eu botei para poder apresentar, ela desligou a câmera. Mas, ó, quando vocês forem assinar uma declaração de óbito, que você olhar para um lado, olhar para o outro, dizer, meu irmão, vou botar causa indeterminada. Já pense logo assim, olha o que eu estou dizendo hoje. Pense. É uma derrota, bicho. Pense assim, não é possível que eu vou perder. Não é possível que eu não tenha habilidade propedêutica de conseguir investigar e entender o que esse cara teve e morrer. Porque morto eu sei que ele está. Eu estou vendo ele morto. Morto eu sei que ele está. Né? Agora, o que foi que causou essa morte dele? Cabe a mim entender isso. Então, imagine que você não preencher essa declaração de óbito é uma falha da tua própria ato médico, assim como você diagnosticar uma doença errada, o camarada chegar no teu hospital doente e você não sabe o que ele tem para poder passar o remédio, sabe? Então, tenta ao máximo buscar essa informação. E aí, quando você não consegue mesmo, com a tua cabeça e com as informações que você tem, aí encaminha para o SVO. Como o SVO daqui ele não recebe tudo, mas tente ver. Eu não tenho como dizer para vocês hoje qual município que ele recebe ou não. Então, na hora que acontecer com você, liga para lá. Diz SVO, olha só, eu estou com um caso assim que eu não sei. Posso encaminhar para aí, vocês vão receber, porque aí é preciso investigar o caso. E aí, se ele disser que recebe, maravilha, você entrega. Lembrando que para ir para o SVO, a família vai ter que autorizar. A família vai ter que autorizar. Então, você vai ter que ter essa negociação também com a família para dizer, olha, eu não sei o que aconteceu com ele, mas é importante saber, até porque isso pode gerar, imagina no Covid, né? A importância que é no Covid a gente definir quantas pessoas estão morrendo por Covid. As pessoas vão botar morte determinada,
vai impedir da gente investigar isso. Então, é importante que isso vá para o SVO, que o SVO lá vai fazer o teste, o SVO lá vai fazer toda a investigação epidemiológica para saber de fato o que aconteceu, tá? Então, isso aqui é que eu estou falando com assistência, quando você sabe que a pessoa tem médico. Mas vai ter casos também, por exemplo, em Maceió, vocês já estudaram isso também no ISEC, em Maceió, só tem 30% de cobertura da atenção primária à saúde. Lembra disso? 30%. Ou seja, 70% das pessoas de Maceió não têm assistência médica. Então, quando essas pessoas morrem em casa, de morte clínica, mas nunca foi em um médico, não tem nenhum médico vinculado. Aí, quando chega lá, só vê o cadáver, então ninguém sabe de que foi. Como é que o cara vai saber? Sabe que é morte clínica, por quê? Porque não tem nenhum indício de violência, né? A família mesmo já disse que a pessoa já estava adoentada, já toma remédio, sei lá, enfim. Não tem indício de morte e violência, é morte clínica, só que ninguém sabe o que é, e não tem assistência, e aí vai para o SVO, e aí o SVO que recebe. Quando isso acontece em um lugar que não tem SVO, e não tem assistência, quem é que faz? Se é você que está de plantão, O médico de plantão. você. Você mesmo. Então, pensa assim, nas causas naturais, irmão, a maioria das vezes vai cair no teu colo. Se você conseguir, se tipo, não tem assistência, você articulou com a SVO, o SVO vai receber, maravilha. Você ligou para o SVO vai dizer, não, esse caso aí eu não chego nem perto. Não está vinculado ao SVO, ou tem assistência, ou tem um PSF que tem cobertura e tal. Isso é uma questão burocrática que eles fizeram, aí vai ser você. E é o que eu te peço é isso. Busca ao máximo entender o que aconteceu. Busca ao máximo colocar lá o diagnóstico. Não acho que quando você botar indeterminado, indefinido, vai gerar muito mais problema do que você, de fato, colocar o que você está pensando. Muitas vezes você não tem uma certeza absoluta, mas tudo leva a crer. E a medicina, vocês já viram isso aí, William Osler, né? É uma ciência de probabilidades. A medicina é uma ciência de probabilidades. É a arte da incerteza. E aqui não vai ser diferente. Até o histopatológico é um patologista que olha a imagem lá e diz, e acha que é aquela lesão, mas é a impressão dele, né? Apesar da gente ver o laudo do patologista e achar que aquilo é uma verdade absoluta, mas não é. É a impressão do patologista quando ele olha uma célula. Então a gente tem uma impressão de que aquele cara morreu daquilo, coloca a tua impressão. Coloca a tua impressão, tá? Então, essas são as diferenças dos dois serviços. O IML é da Secretaria de Segurança Pública, o SVO é da Secretaria de Saúde. O IML é para a Justiça, o SVO é para a Bioestatística, para a saúde coletiva. O IML é de causa externa, de corpos em decomposição e das pessoas que não têm identificação. Já o SVO é de mortes naturais e sem assistência, ou com assistência, mas sem a causa da morte definida. Na sexta-feira passada, essa sexta outra, saiu uma nova norma em que está tendo tantas causas indeterminadas que eles já colocaram para o SVO também esses corpos não identificados. Mas isso ainda não está em prática aqui. Mas com o tempo vai acontecer. O não identificado clínico vai terminar passando também para o SVO. No futuro vocês vão discutir isso. Então, no IML, quem trabalha lá é um médico legista e no SVO é um médico patologista. Então, vamos lá.
Vocês acham que a gente pode assinar uma declaração de óbito em branco? E deixar lá no Como assim, plantão branco, professor? Não. para quem quiser preencher, você está de plantão, mas eu já vou dormir. Se esse cara morrer, tu preenche aí, enfermeira, eu vou deixar em branco. Óbvio que não, né? Óbvio que não. Pode cobrar para assinar DO? Não. Você não pode cobrar. A declaração de óbito jamais pode ser cobrada. Você está num serviço público e aí vão te encaminhar um paciente para poder você assinar. Não, esse paciente aqui eu nem atendi, vou cobrar tanto para fazer essa DO. Não pode, tá? O que você pode cobrar não é de bom tom, né? Não é sensato, mas você pode cobrar o diagnóstico da morte. Assim, você foi chamado para constatar o óbito. É a diferença entre constatação de óbito e declaração de óbito. Constatar o óbito é quando você vai lá no paciente, né? Faz tua avaliação, investiga ele, bota os tetos, faz todos os testes e vê, não, esse cara está morto. Morte às 8 horas. Você constatou. Aí você está fazendo uma visita médica, você pode cobrar por essa consulta. Mas se for só para testar o óbito, você não pode cobrar. Mas eu te digo que não é sensato, não é de bom tom você ir fazer um exame da morte do camarada e cobrar por isso, né? Mas quando, por exemplo, no plano de saúde, que assina aqueles procedimentos, o camarada, quando é o clínico, é chamado para fazer a constatação do óbito, que ele ganha por visita, ele vai no quarto da pessoa que morreu. Vai lá no quarto, avalia, ele vai lá e preenche uma guia dizendo que fez aquela visita e vai ganhar pelaquela visita, né? Mas muitas vezes na questão particular, e você, quando você vai na casa da pessoa, eu não acho, de fato, uma conduta bacana você cobrar por isso, né? Mas pode. O que não pode jamais é cobrar para assinar. Tá? Então, a morte natural e a morte não natural, que é a causa externa, ficou bem discutido com a gente aqui. Isso já está bem claro. Só lembrando que nas causas externas, né, a gente vai sempre vincular a causa básica. Porque muitas vezes o camarada está internado na UTI há 1 mês e morreu de pneumonia. Aí você vai dizer, não, foi morte natural. Não. Por que ele está internado? Ele entrou por quê? Entrou porque teve um acidente de trânsito. Então, mesmo ele morrendo depois de 1 mês internado, a causa que gerou o internamento foi o acidente, então ele vai para o ML. Isso é uma causa externa, certo? Então, vamos lá responder essas perguntinhas. Quem assina a DO em uma ambulância que tem médico? Por exemplo, o camarada vai fazer uma transferência, SAMU. O SAMU, ele tem declaração de óbito? Poderia ter, mas estrategicamente o serviço do SAMU, administrativamente, ele não tem o papel da DO, porque senão ele seria sobrecarregado ele seria um SVO ambulante, sabe? Então, termina que o SAMU, daqui de Alagoas, ele não tem a DO, e termina que quando acontece isso, ele aciona o SVO e tudo, mas se morreu dentro da ambulância, o médico da ambulância deveria fazer e poderia fazer tranquilamente. Só que como para uma questão administrativa, que logística, o SAMU não faz, aí caminha para o HGE, e o HGE vai lá e faz. Agora, se tiver numa ambulância que não tem médico, aí é considerado uma morte sem assistência, a não ser que já venha de um município que tenha PSF, que tenha assistência médica.
Existe situação, vocês acham que a gente não vai assinar uma declaração de óbito? Existe alguma situação em que você não assina DO, o camarada morreu, mas você não vai assinar, ele não vai precisar de DO? Me digam aí, quem pode me dizer uma situação clínica em que vai haver uma morte, mas essa morte não vai exigir a declaração de óbito? Natimorto. Um natimorto, não. Nenhuma? Oi? Nenhuma? Um natimorto vai ser preciso ter DO. Não, existe uma situação que a gente não precisa fazer DO. Professor, na verdade eu não sei se responde isso, mas era uma dúvida minha lá no começo que o senhor falou que para enterrar uma pessoa precisa da declaração para uma certidão. Não estou dizendo que é esse caso, mas, por exemplo, o falecido tinha deixado uma certidão em vivo dizendo que queria o corpo cremado. Muda alguma coisa em relação à declaração de óbito? Não, muda não. Na verdade, o que muda é que a regulamentação de cada estado sobre a cremação, às vezes vai variar. Aqui em Alagoas isso ainda não está pronto, por isso que o crematório já está pronto, mas ainda não estão cremando porque ainda não houve essa regulamentação estadual. Mas alguns estados, por exemplo, exigem que haja uma assinatura de 2 médicos para poder haver a cremação. Não pode cremar também corpo de causa externa. Ele tem uma série de regras, mas na prática não vai mudar a nossa forma de assinar DO, não. É só o destino do cadáver que vai mudar. Ao invés de ir para o cemitério, vai para o crematório, mas o crematório vai exigir a certidão, né? Só que aí tem algumas regrinhas assim bem específicas que ainda não estão definidas no estado, por isso que não está havendo ainda cremação aqui, certo? Mas Recife mesmo tem, aí exige que sejam 2 médicos, exige que tenha que não pode ser causa externa, né, de fato. E aí, tem algum outro caso que vocês acham que não precisaria de DO? Professor, o natimorto não é facultativo, não, a DO? Não, é obrigatório. Natimorto tem que fazer. Um aborto. Aborto. O aborto é que você não precisa. Mas todo aborto, não. Aquele aborto é específico. Tem quando o feto morto ele tiver até 500 gramas, ou até 20 semanas, ou até 25 centímetros, se ele tivesse, ou não, na verdade, se ele tiver essas 3 condições, e, né, se ele tem até 20 semanas, e até 25 centímetros, e até 500 gramas, aí você pode não fazer a DO. Se ele tiver qualquer uma dessas condições, ou seja, 501 gramas, ou 20 semanas e 1 dia, ou 26 centímetros, você vai ter que fazer a declaração de óbito, mesmo sendo um aborto. Agora, se ele não tiver essas condições, tiver menos que isso, você pode não assinar DO, porque isso vai se comportar semelhante a vocês, com certeza vocês, meninas, já ouviram falar, ou às vezes até já tiveram essa situação, ou alguém próximo, em que teve um aborto espontâneo no sanitário, no vaso sanitário. Quando sentou lá que viu, caiu parecido uma menstruação, mas quando às vezes dá até para ver o fetozinho ali, né? Os restos placentários, etc. Então foi um aborto espontâneo. Quando acontece esse aborto espontâneo no vaso sanitário, o que as pessoas fazem?
elas pegam aquele fetozinho, bota no caixão e vai enterrar? Não descarga. Da descarga. Aquele feto é descartado, porque aquilo é algo, pode ser parecer frio, né? Mas é algo que é comum. Aquele feto é da descarga, então ele é descartado. Então, a epidemiologia considera esse feto morto, até essas condições que eu falei para vocês, como um feto que não vai ter importância epidemiológica. Então, não vai ser necessário que se preencha uma declaração de óbito. Pode preencher? Pode. Se aquilo foi fruto de uma gravidez desejada pelo casal, que já comprou o caixãozinho, quer enterrar, não tem problema. Para poder eles conseguirem enterrar, você vai ter que fazer a DO. E aí você vai e faz a declaração de óbito e para poder eles enterrarem. Mas não é obrigatório você fazer. Nas maternidades, isso acontece frequentemente, né, nesse tipo de período, e aí esses fetos, eles são descartados, a família não vai pegar o feto. Perdeu o menino, ninguém olha o resíduo disso, né? É semelhante a essa questão da perna amputada, das partes dos corpos amputados. Você vai enterrar, o camarada amputou o braço, aí ele mesmo leva um caixãozinho do braço para o cemitério e vai rezar lá para começar a ser enterrado aos poucos. Não, aquele braço dele vai ser descartada. Existem empresas, né, especializadas em recolher resíduos humanos hospitalares. Elas vão recolher esses resíduos e ou incinerar ou enterrar, a depender da empresa, a depender do estado. Mas isso não né, não exige que esteja feita uma declaração de óbito para isso. Existe um formulário específico que o médico responsável do hospital por esse setor vai encaminhar 3 pernas, 4 braços, 3 fetos, fazer um relatóriozinho para poder encaminhar para essa empresa. Mas não é uma declaração de óbito. E, por fim, se a gente errar a DO, o que a gente faz? A gente rasga? Não. Jamais vai poder rasgar uma DO, porque vocês lembram que ela é controlada? Então, esse controle, ele é feito da seguinte forma. Você lembra quando eu te disse que para você, médico, ter uma DO, você vai ter que ir na secretaria, fazer um cadastro, solicitar, e ela vai te dar lá um bloquinho para você. Pronto. Quando você faz isso, para você pegar um bloco novo, tipo, acabou tua DO, você quer pegar mais, eles só vão te dar o bloco novo quando você devolver aquelas partes brancas preenchidas. Então, com os hospitais acontece a mesma coisa. Se o hospital não devolver para a secretaria a parte branca, aí ele não vai dar mais. A secretaria não dá mais em branco. E aí é assim que fazem esse controle. Portanto, quando você errar, você vai devolver lá, você anula, não tem problema, as pessoas erram, já errei várias. Então você vai anular e devolver, anular e pega outra em branco para poder preencher, tá? Por isso tem que ter cuidado para preencher, tempo para preencher. Olha só, a quantidade de informação que existe na declaração de óbito. Por isso que eu digo, tem que ter tempo. Gente, quando você vai preencher uma DO, isso aqui não vai durar menos do que 30 minutos, 40 minutos, não. Isso custa tempo, cada DO dessa. E aí você vai se perguntar, meu Deus, eu estou no plantão lotado, não sei quantos pacientes na observação e ainda vou ter que preencher DO. Vai, isso é teu trabalho. Você não está aqui desenhando ou assistindo Netflix, não. Você está atendendo, está fazendo uma DO. E exige tempo. Chegar o cara batendo no teu porta. Tem paciente ali e você está aí demorando para preencher DO. Meu irmão, contrata outro médico, porque eu estou aqui preenchendo a DO e demora. E eu preciso de tempo para fazer isso. Então, não deixe para preencher a DO
faltando 15 minutos para o seu plantão terminar, não, porque você vai ficar aí 1 hora a mais. Que na hora que você... Normalmente o cara faz assim, ó. O paciente morreu tarde, na UTI, só que tem tantas outras coisas para você fazer que você vai deixando para depois essa DO. Ainda vão lavar o corpo, a família nem chegou, e você fica deixando lá um canto a DO. Aí a família chega, não sei o que, teu plantão vai acabar, falta 15 minutos, assim, não, vou fazer a DO. Aí você diz, eita, vamos lá. Pode ver que aqui tem várias informações. Nome dele, tem lá no prontuário, beleza. Nome do pai, aí tem endereço. Eita, não tem aqui. Ocupação do cara, não tem, peraí. Chama a família dele. Aí tu vai chamar a família do cara. O cara tá lanchando. Vem já. Aí tu vai esperar o cara lanchar para vir fazer. O morto, infelizmente, não vai te ajudar com essa informação. Você não vai perguntar para ele que ele trabalhava com o quê, né? Ele não vai te responder. Então, assim, precisa de tempo, tá? Com calma para não errar e tempo para preencher todas essas informações que tem aqui, porque é tua obrigação. É um ato médico e você vai ter que preencher. Então, logo nesse número 1 aqui, que ele pergunta se é óbito fetal, né? É aqui que você vai, no caso daqueles casos que eu falei do aborto, se ele for um aborto, né? Ou um óbito que não, na verdade, se ele não nasceu, não respirou, aí a gente vai colocar aqui como óbito fetal. Então, ele vai seguir outro trâmite. Como você falou para mim, perguntou aí, o natimorto vai ter DO? Vai, porque se ele nasceu, né? Se ele chegou a nascer, então vai ser preciso ele fazer. Uau! É de Halloween, legal, Maria. E aí, se ele tiver essa obrigação, né, de fazer essa DO, sabe? Então, se ele for, de fato, um feto morto, você vai botar em óbito fetal. E aí você não vai precisar nem colocar um nome, porque ele não tem certidão de nascimento, né? Aí você vai botar o nome da mãe e tal, mas você vai ter que informar para a vigilância. Ela precisa saber que foi um feto morto. Agora, se ele respirou, qualquer sinal de que sobreviveu, se nasceu, aí não tem nada a ver o que eu estou falando aqui de tamanho, de peso. Se nasceu, vai ter que ter declaração de nascido vivo, certidão de nascimento, aí declaração do óbito, certidão de óbito. Aí tem nada a ver. Se ele nasceu com 300 gramas, 15 centímetros e 12 semanas, mas nasceu, respirou, aí vai ter que ter toda essa condição. Vai ter que ter certidão de nascimento. Porque imagina que, com a certidão de nascimento, ele vai ter agora todas os direitos dele, né, de herança e tal. Com isso, imagina uma mãe em que o filho nasceu, respirou e morreu, ela agora vai ser a herdeira da parte que cabia ao filho, né? Que morreu, mas aí antes ela não teria direito de nada do pai. Mas se o menino nasceu, respirou, ela vai ser diretamente quem vai ter o direito dos bens da criança, que na verdade viveu alguns segundos, mas viveu. Então, uma diferença clara entre morte fetal e não fetal. Tá? Na hora que não houve respiração. Professor, no caso, durante a gestação, uma gestação complicada, o bebê nasceu morto e tal, aí a gente emite a certidão, né? Mas
Mas daí, caso demore para o preparo dessa documentação e a mãe seja liberada tal, do hospital, e isso seja na sexta-feira e ela só volta no outro dia para buscar o corpo, para fazer o enterro e tal, e o corpo acabe sendo descartado assim, sumido do hospital descartado, junto com outros resíduos. Quem responde o processo nesse caso é o médico que assina a ADO ou o hospital? Olha só, isso aí vai ter que ser investigado para poder realmente apurar o responsável, né? Porque aí, normalmente, não tem como a gente definir o padrão de quem vai ser responsabilizado, porque dentro de uma falha dessa, pode ter, provavelmente todos que lidaram com esse caso vão ter que responder, e para ver de fato quem foi o que gerou tudo isso, né? A falha que gerou tudo isso, porque quem fez a DO, né? Ele fez a DO por pedido da família, no caso, se não tiver essas condições. Agora, caso ele já tenha mais do que 500 gramas, caso seja uma obrigação de fazer a declaração do óbito, o próprio hospital também ele tem que ter uma gestão e que não permita isso acontecer, né? Então, vai ser responsabilizado o diretor do setor de resíduos, né? O médico que fez a DO, o médico que liberou o corpo, que não liberou, todo mundo que lidou com esse caso. Então, é um caso que vai exigir uma certa investigação, mas, assim, não é comum isso acontecer, não, porque há uma responsabilidade, né, nessa situação. É importante que as pessoas tenham ciência da forma como se lida com esse tipo de resíduo, com o próprio cadáver, né? Então, é uma responsabilidade grande, justamente a gestão disso. Então, a falha numa gestão dessa, com certeza vai gerar problemas judiciais aí importantes. Então, veja como tem muita informação, local da ocorrência, tudo você vai ter que colocar, a informação da mãe, né? A depender de como é que é a mãe, você vai ter que preencher aí. E aí as causas. Vamos lá, como é que a gente vai discutir, com o que é que a gente vai colocar, como a gente vai preencher. Essa aqui é de fato o nosso grande, né? Nossa grande função aqui, que é colocar essas causas. Então, vejam que as causas, elas vão ter essas 4 letras, ó, A, B, C, D. Essa parte 1. Nessa parte 2, tem mais 2 espaços em branco. A parte 1 são as causas diretas da morte, as causas diretas. Elas vão da causa imediata até a causa básica, sempre começando da imediata para a básica, nesse caminho da A para D. Vou dar um exemplo para vocês entenderem. Causa A, o camarada teve insuficiência respiratória e morreu por pneumonia. Qual é a causa imediata? Insuficiência respiratória. Qual é a causa básica? A pneumonia. Pneumonia. Aí você vai colocar insuficiência respiratória na causa A e pneumonia na causa B. Você vai pular? Não, nunca vai pular da A para D. Você vai colocar D se ele tiver 4 eventos. Mas se tiver só 2, bota 2. Se tiver 1, bota 1. Contanto que comece com a imediata e termine com a básica. Coloquei o exemplo da pneumonia, mas lembrando que a gente vai discutir também, pneumonia é sempre bom a gente tentar destrinchar mais ela. Por exemplo, você bota pneumonia comunitária, pneumonia hospitalar. Isso vai dar uma informação mais fiel para a epidemiologia. Tá? E nessa parte 2, você vai colocar as comorbidades do camarada. Se ele tinha diabetes, se ele tinha pressão alta, se ele tinha HIV, se ele tem câncer de algum tipo, se ele foi operado.
alguma comorbidade que não tenha necessariamente relação imediata com a morte. Porque pode ter alguma que tenha. Aí você não vai botar aqui, você vai botar nas causas diretas. Mas se tiver alguma outra comorbidade que você sabe que não tem relação com a morte, você coloca aqui. Tipo, o camarada morreu de infarto, mas ele tinha um câncer de próstata. Então, você vai botar aqui o infarto na causa direta da morte, nessa parte 1, e na parte 2 você coloca o câncer de próstata. Certo? Ele fala aqui, ó, não é necessário carimbar a DO. Com certeza vocês discutiram lá com o Eduardo a questão do carimbo, né? Não é necessário, mas a gente sabe que na prática carimbe. Porque apesar da gente saber que tem por lei, não precisa do carimbo, quando a gente não carimba, muitas vezes essa informação não está lá na ponta e as pessoas acabam rodando, voltando para você, etc. Então, quando tem uma condição de causa externa, existe um pedaço da DO, uma parte dela, que é só para preenchimento de causa externa. Então, vocês não vão, na maioria das vezes, ter que preencher esse lugar aqui. A não ser que seja aquele fato, uma causa indeterminada, né, mesmo, que aí uma causa indeterminada você, infelizmente, não vai precisar, você vai precisar colocar aqui, por exemplo, que tem ausência de causas externas, ausência de lesões externas, para dizer que você avaliou o corpo e que você percebeu que aquilo não era uma causa externa e deixar claro na DO. Mas, na maioria das vezes, você não vai precisar preencher isso aqui, né? Então, vamos lá para um exemplinho e ver se vocês já vão começar a entender como a gente faz isso. Tem um paciente de 63 anos, tabagista e etilista, parou de beber, mas continua a fumar. Há 3 anos com tosse e foi diagnosticado com adenocarcinoma pulmonar. Há uma semana internou com dispneia, tosse e expectoração mucopiossanguinolenta. Fez o raio-x de tórax que tem condensação em pulmão direito. Teve pneumonia e foi ao óbito. Como é que vocês vão preencher? Causa imediata. Insuficiência respiratória. Tá, devido aqui. Eis a dúvida. Mas eu colocaria como base a pneumonia. Aí ainda estamos na causa 1, insuficiência respiratória. Causa B, A, B, pneumonia. O que mais? Devido a? Alcance. Devido a adenocarcinoma pulmonar. Então, vejam que a gente vai sempre fazer essa relação da causa imediata para a causa básica. O que matou o cara mesmo foi o quê? O adenocarcinoma pulmonar. Isso foi a causa básica. Agora, teve uma série de situações que gerou tudo isso. E aí você vai começando da imediata até a básica. Então, ó, pneumonia, você não precisaria nem botar insuficiência respiratória, porque, na verdade, ele nem fala aqui da insuficiência respiratória, né? Mas se você quiser botar, você pode botar também, não tem problema. Lembrando que na parte 2, ó, tabagismo e etilismo, que eram comorbidades que a gente viu aqui acontecer. Tabagismo e etilismo também tem que ser colocado. Caso 2. Soro positivo e uma história de vômitos sanguinolentos, desde as 6 horas da manhã. Tontura, desmaios, pressão baixa, já tinha cirrose hepática e já teve vários internamentos por vômitos sanguinolentos e tinha varize de esôfago. Tá? E aí? Aí teve uma parada cardiorrespiratória. Qual é a causa imediata? A parada. Parada cardiorrespiratória devido a Choque. choque hipovolêmico, devido a
Hemorragia digestiva alta. Hemorragia digestiva alta devido a... A varizes ou cirrose. Varize esofágica devido a Cirrose. cirrose. Você me falou aqui 5 quadrados, mas eu só tenho espaço para 4. E aí? Bota vírgula. Não. Cada um ele vai ter que definir um código para um. Tem que pensar em só botar 4. Quem você tira? Eu tiraria varizes. Tiraria varizes. Será que ele poderia sangrar por outra coisa senão varizes? Poderia, uma úlcera. Será que essa varize não é algo importante da gente botar aí? Será que não tem nenhuma informação aí que você está colocando que seja inútil para essa DO? Talvez um choque. Hemorragia? Se você não colocar hemorragia, como é que o cara que está lendo vai saber que ele sangrou? Mas não tem choque já? Mas ele sangrou, mas chocou, pode ser um choque hipovolêmico. Mas botou choque hipovolêmico quando tá escrevendo, aí tira... E por que a gente vai botar aí parada cardiorrespiratória? Porque isso aí foi o que a causa imediata, né? Me diga um cara que morre sem parar o coração e o pulmão. Diga um. Tem não? Morte encefálica. Ah, morte encefálica. Fora a morte encefálica, todas as pessoas que morrerem vão morrer de parada cardiorrespiratória. Então não há necessidade da gente colocar isso na DO. Porque todo Então mundo começaria com hemorragia. começa com hemorragia. Um choque, né? Então a gente vai estar só gastando um quadrado, né? Colocando a parada cardiorrespiratória. Então, esse termo, parada cardiorrespiratória ou falência múltipla de órgãos, isso é um termo que não é de bom tom, né? Você colocar. Quando alguém lê a declaração de óbito que tu colocou parada cardiorrespiratória, o cara que for ler vai fazer ele botou parada cardiorrespiratória. Não é de bom tom. Por quê? Porque simplesmente não diz nada. Não informa nada para a epidemiologia, porque todo mundo morreu de parada cardiorrespiratória, né? Então, é um termo inútil para a gente. Parada cardiorrespiratória, falência múltipla de órgãos. Pô, o médico, ele não sabe... A gente vê isso no jornal, né? Sírio-libanês solta uma nota que o político lá morreu de falência múltipla de órgãos. Meu irmão, o sírio-libanês não tem capacidade de dizer qual foi o órgão que entrou em falência primeiro, se foi o pulmão, se foi respiratória, se foi o coração, insuficiência cardíaca, foi o fígado, insuficiência hepática, né? Você bota falência múltipla, né? Você não está dizendo nada, meu irmão, é uma informação inútil, sabe? Pode ter um caso de falência múltipla, pode uma explosão, né? Tudo de uma vez parou, queimadura, mas sim, normalmente a doença, alguma coisa vai parar primeiro, né? E você pode dar essa informação. Então, são códigos que a gente chama de códigos inúteis. Não serve para nada. Então, não precisa tu colocar aí. Então, aí, choque hipovolêmico, hematêmese, varizes de esôfago, cirrose. Lembrando do HIV, que a gente vai botar também lá na parte 2. Então, essas comorbidades são importantíssimas na parte 2. Esse aqui é o exemplo das questões que vai ter de DO. Na prova da gente, vai ser uma questão de DO assim. Assim. Vocês vão ter que preencher também com a parte 2. O que é que eu digo para vocês? Acertou ou errou. Não vai ter aí eu acertei parte 1, errei parte 2, não. Se na parte 2 não colocar a comorbidade que tinha que colocar, a questão vai valer 0. O que vocês têm uma prerrogativa de poder
tem uma diferença, é aqui, na parte, às vezes o cara quer botar choque, o outro bota hemorragia digestiva, como vocês botaram, não tem problema nenhum, né? O que importa é a gente seguir o raciocínio para chegar na causa básica. O que o codificador quer é que o cara saber que o cara morreu por cirrose. Por isso que a gente não vai nem precisar botar o CID. Quem bota o CID é o codificador. A gente pode até botar a hora, se você souber o tempo, como na questão aqui vinha dizendo o tempo. Você pode até botar a hora aqui, ó, o tempo de cada evento. Fica até mais fácil para você fazer essa interpretação, né, até chegar na causa básica. Mas, de fato, a causa básica é o que vai interessar o codificador. Por isso que não precisa a gente botar o CID, porque ele não vai nem procurar CID disso aqui, hematêmese, não sei o quê, porque o que ele vai usar mesmo é o CID da cirrose. Mas, às vezes, nem sempre o codificador vai usar o nosso último código aqui. Às vezes, para ele interessa o terceiro código. Ele que vai fazer essa interpretação. Ele tem um papel, a gente tem outro. O nosso papel é preencher com o nosso raciocínio médico isso aqui, nessas 4 etapas, e colocar também as comorbidades. Ô, professor, quanto a esses termos aí, na B aí, colocou hematêmese. Eu coloco o sintoma ou o sinal, eu posso colocar, ou eu teria que colocar a patologia disso, no caso a hemorragia digestiva? É o que eu te disse, você tem essa liberdade. Isso aqui eu tirei um print do manual do Ministério da Saúde. Você tem uma ideia? Isso é tão solto, né? Que o próprio manual que você serve de referência, que eu tenho para vocês, ele colocou uma coisa aqui que ele mesmo disse que não deve ser feito. Que é tipo, jamais você pode colocar sigla na declaração de óbito. Ele vai estar aqui um HDA, né? Você tem uma ideia. Então, essas falhas do próprio material, por isso que a DO também é tão confusa, porque muita gente manipula a DO depois de você fazer. É um dado importante para muitos setores. Então, a gente é muito cobrado por essa qualidade da informação da declaração de óbito. Mais do que a cobrança jurídica, que às vezes a maioria dos médicos tem medo do questionamento jurídico, e eu te digo, o teu único problema com a justiça em relação à DO vai ser simplesmente se você assinar uma causa externa sem ser você, né? Você, em vez de mudar para o IML, você assinou uma causa externa. Fora isso, o problema que você vai ter na DO é um problema de norte administrativo, é um problema que você vai ter com a epidemiologia no teu pé, você refazer, para você investigar, sabe? Então, por isso que é importante fazer da melhor forma possível no momento, para você evitar de ter problema de ter que refazer, ter que entender melhor depois. Mas assim, não deve botar sigla e eles botam. Não é interessante botar sintoma e eles botam. Porque para que vai botar um sintoma, né? É melhor a gente seguir, de fato, com a parte sindrômica da coisa, né? Síndromes que vão gerar aquela doença. Mas se você quiser botar, se para você, para o seu entendimento, isso seja importante ali, você pode botar também. Então, vamos lá. Obeso tabagista, com doença coronariana já, hipertrofia ventricular esquerda, devido à hipertensão arterial. Teve quadro de dor torácica, constatou-se infarto agudo no miocárdio. Apresentou tamponamento cardíaco e ruptura de parede cardíaca, falecendo em decorrência disso. Causa imediata. Tamponamento. Tamponamento devido a... Devido à ruptura da parede cardíaca. Ruptura da parede cardíaca devido a... Doença coronariana. E o último, hipertrofia ventricular. Acabaria com hipertrofia ventricular.
E pularia, no caso, o infarto. Você pularia o infarto. Eita, pulei mesmo. Antes de doença coronariana, eu vi infarto. Antes de usar esse cara, né? Você vê infarto. Às vezes a gente fica, meu Deus, tanta informação para botar em 4 quadrados, né? Eu tenho que usar o meu bom senso de raciocínio. O cara usou 3, ó. Ele meteu o tamponamento, já foi para o infarto, para a doença coronariana. Por quê? Porque a ruptura, né, e tudo já é algo que teve relação direta, mas para a gente pensar epidemiologicamente, eu quero dizer para o cara que o cara tem doença coronariana. Eu quero dizer para o cara que o cara infartou. São as informações importantes para o codificador, né? Aí, quando você botou que rolou tamponamento, você já sabe, pô, sangrou ali e tal. Podia até botar ruptura aqui no meio. E aí ele pegou obesidade e pegou tabagismo e hipertensão e colocou na parte de comorbidades, né? E aí, hipertrofia ventricular esquerda, muitas vezes vai ser relacionada à hipertensão, mas pode não ter relacionado diretamente com essa questão do infarto, né? Então, informações que a gente, da forma que pode ser feito, não quer dizer que esse é o único modelo certo. O teu também estava certo. O importante é a gente chegar na doença coronariana, né? Que aí, de fato, é a causa básica. E esse aí? Masculino, pedreiro, trabalhando quando sofreu queda de andaime, correspondente a 2 andares. Foi recolhido, foi para o hospital, fez cirurgia de neurocirurgia do traumatismo crânioencefálico e morreu. Causa imediata. IML, manda para o IML. IML, aí posso até ir embora agora. Eu saí até da câmera aqui, mas vocês não estão me vendo, porque para mim a aula acabou. Para mim a aula acabou. Muito bem, velho. Não quero nem saber de quem morreu. Vamos para o IML e um abraço. Tá? Paciente vítima da queda de escada, sofre fratura de fêmur, internado depois de cirurgia, teve infecção hospitalar, 12 dias no hospital, pneumonia, causa da DO. O que é que eu coloco? IML também. IML, vou nem discutir com vocês a causa. Então é isso. Então aqui o que eu coloquei, que a secretaria me mandou, ó. A proporção de óbitos segundo definição da causa básica em Alagoas. Esse laranja e esse cinza são os garbage codes, né? Os códigos garbage, que é os códigos lixo, os códigos inúteis. 30% dos óbitos em Alagoas estão com declarações de óbito de códigos inúteis. Esse cinza é a causa mal definida, que é aquela morte indeterminada, que aumentou bastante, ó, 2018 para 2020, que é o que elas estavam reclamando de mim. E às vezes se manteve aí um pouco a questão do garbage code. Esse garbage que é a informação que não serve para nada. Vou dar um exemplo. O cara morreu no hospital de sepsia. Aí o cara bota lá, choque séptico, sepsemia devido a choque séptico. Aí bota isso na DO. Serviu para quê? Qual a pergunta que você... Imagine, você está lendo uma DO, querendo saber de que o cara morreu. Aí tem lá escrito, choque séptico. Você sabe de que o cara morreu? Não. O que é que você vai se perguntar? A causa da sepse, a origem da sepse. A origem da sepse, né, cara? Você vai colocar lá o foco da sepse. Se for o foco urinário, pneumonia, qualquer que seja. Então, como é que os caras preenchem essas DOs? Então, esse cuidado com o código lixo também deve ser feito. Eu fui perguntar, né? Ela me passou aí, ó, como é que essas causas garbages estão distribuídas, tá? Aí eu vou traduzir para vocês aqui, ó. Tem as causas, a maioria delas nessas amarelinhas, que é a indeterminada, que eu falei,
a gente tentar sempre ao máximo buscar determinar essa causa, mesmo quando o SVO não for resolver, você, né, bater até conseguir determinar para diminuir isso aqui. E tem também, ó, outras causas que talvez que estejam altas também e que talvez seja uma das falhas da comunicação da gente. Olha só, AVC. Ele colocou aqui o AVC, o verde, ó, tá vendo como tá alto o AVC? Uma das maiores causas que eles estão considerando o garbage é o AVC. Por quê? Porque a gente não determinou na DO se era um AVC isquêmico ou um AVC hemorrágico. Então, eu entendo isso na cabeça do médico, na cabeça dele, pô, o cara morreu em casa. E aí ele tem todo o raciocínio de que foi um AVC isquêmico, mas ele só coloca lá, acidente vascular encefálico. Não coloca isquêmico. Para ele foi isquêmico, mas ele não bota, né? E aí termina que o codificador lá, quando vê que não tem o nome hemorrágico, não tem o nome isquêmico, ele considera garbage. O que o codificador também tem compromisso e ele tem a obrigação de ir atrás de um médico e perguntar, para ele diminuir esse garbage aí. Agora dá mais trabalho para o cara, né? Que a gente já podia botar logo isso na DO. Mesma coisa com pneumonia, o azul, o segundo, tá vendo? Pneumonia é o segundo, por quê? A gente não coloca assim uma pneumonia comunitária, sem uma pneumonia hospitalar, e aí termina que o codificador bota tudo como garbage, tá? O terceiro que vai ser a própria causa indefinida, e tem esse de hipertensão, porque às vezes a gente coloca a hipertensão lá como causa básica, mas lembrando que a hipertensão ela é um fator de risco cardiovascular, né? Então, a hipertensão não pode ser considerada uma causa básica. No caso, o camarada que tem, no que a gente falou, você até botou aí uma cardiomiopatia hipertrófica devido à hipertensão, daí a doença básica vai ser a cardiomiopatia hipertrófica, hipertensiva, né? Cardiomiopatia hipertensiva. E aí você vai considerar, o codificador vai considerar essa doença. Então, é assim que está acontecendo esses códigos lixo. A gente tem que melhorar um pouco a forma de informar. Neoplasia. A mulher morreu teve metástase devido ao câncer do útero. Aí o médico bota lá, câncer de útero. Colocar câncer de útero vai estar definido explicitamente o que aconteceu com aquela mulher? Não, porque a gente sabe que o câncer de colo de útero ela tem claramente uma relação com a necessidade de intervenção na atenção primária, que é a prevenção do HPV. Então, é importante que o médico coloque lá câncer do colo de útero. Não é colocar simplesmente neoplasia do útero, né? Porque pode ser do endométrio, mas pode ser do colo. Então, termina aqui você colocando neoplasia do útero, fica um código lixo, porque a informação não vai ser específica, tá? Então, esses são os principais códigos lixo que estão acontecendo aí, hoje em dia, e que a gente precisa melhorar na hora de, quando for colocar esses códigos, pensar, pô, vou botar AVC, peraí, foi hemorrágico, foi isquêmico. Vou botar pneumonia, peraí, foi comunitária, foi hospitalar. Aí isso vai diminuir esses dados. E eu queria perguntar isso para vocês. Vocês são médico do serviço, vocês estão lá no serviço público de plantão, como a gente falou no começo, e aí tem um paciente que não tinha assistência médica e você deu a DO, só que depois descobriram que aquilo era um envenenamento. E aí, qual é a sua responsabilidade sobre isso? Porque eu assinei a DO sem ser o assistente, né? Sem ser o médico assistente. Mas você não era você obrigatório, já que aquilo ali não tinha assistência e você era um médico do serviço público e não tinha SVO? Ia dizer para mandar para o SVO. Aí se não tivesse SVO, você assinasse, mas depois descobrisse que era um envenenamento.
Qual a tua habilidade? Nenhuma, cara. Sabe por quê? Porque tá dizendo na lei, na regra, que é você que vai ter que assinar. E, na verdade, naquele momento, aquele envenenamento passou despercebido. Você achou que era um infarto, que o cara já tinha doença coronariana, história bateu com isso, sabe? Então, assim, o envenenamento, ele, a maioria das vezes, vai produzir uma sintomatologia própria, né? Então, agora existem alguns tipos de envenenamentos que podem cursar semelhante à patologia que aquela pessoa tinha, que pode te confundir. Mas aí você seguiu o que está mandando lá, você só vai se explicar, você vai dizer, olha, eu avaliei por causa desse prontuário, dessa história que a paciente me falou e tal, e não tinha como, eu não tinha exame para fazer toxicológico, eu estava lá, nem SVO o estado me deu. Aí eu faço o negócio para agilizar o serviço, e tu ainda quer me culpar, né? Então é bem por aí. E se o paciente chegar no pronto-socorro e já ter parada cardíaca lá na hora, tu começa a fazer a ressuscitação, mas ele morre. Quem recebe ou quem faz essa DO? Você que está no plantão, pode fazer? Ele já chegou em parada. Tem SVO? Mesmo tendo esse VO, você pode fazer? Não, porque eu não sei se foi externo, né, também. Se foi clínica. Acho que pode. Pode, pô. Se você está fazendo a PCR, fez as manobras do cara lá, SCP, mas você sabe o que o cara teve, você sabe o que o cara tem, você chegou no momento que virou assistente dele ali, você pode fazer sem problema nenhum. Você só manda para esse VO se você não souber o que ele tem ou se ele não tivesse médico nenhum, nem você. Chegou morto no hospital. E aí você não sabe o que o cara tem, aí você manda para esse VO. Professor, mas do jeito que tá aí, chegou com a parada, beleza, eu fiz a RCP, mas eu não sei qual é a causa. Se você não souber, manda para esse VO. Mas se você conseguir saber, perguntando à família, vendo a clínica, descobriu a história da doença dele. Você já tinha. Pronto, Entendeu? É isso. Não muda a interpretação. Não é só porque o fato dele chegou em parada que não é teu. Não. Se você conseguiu diagnosticar, mesmo se ele chegar morto, mas você conseguiu entender no caminho que ele morreu, foi um infarto pela história, tudo bateu, pode fazer essa DO, sem problema. Aí você está naquele interior que eu te falei, e o juiz pede para você fazer essa DO. Você pode se negar de causa externa? E aí? Você está no interior, o juiz manda você fazer, te nomeia perito ad hoc, manda você fazer a DO de uma causa externa. Você pode se negar? O senhor falou que era policial, né? Que a autoridade policial que nomeava. O juiz pode nomear? O juiz, o principal autoridade judiciária é o juiz, mas o delegado também pode te nomear várias autoridades, né? Jurídicas, assim, que tem esse arcabouço jurídico ali. O cabo do exército, né? Comandante lá. Então, vão ter várias autoridades que vão poder te nomear. Entre elas, tem o juiz. Se o juiz te nomear, você pode se negar? Uma dica que eu dou para vocês: quando o juiz te mandar tu fazer alguma coisa, tu primeiro faz,
Aí depois tu questiona. Porque quando o juiz manda tu fazer uma coisa que tu diz, não vou fazer, a segunda coisa que ele vai mandar é te prender. Depois que vai te perguntar. Entendeu? Então o juiz, ele tem essa prerrogativa. Ele mandou você fazer, você, meu irmão, não era para fazer, você pode até ligar. Dizer, doutor, rapaz, tem um médico fulano de tal que é melhor nisso, eu não tenho muita habilidade. Aí ele convenceu o cara, mas se tem uma ordem, teu nome, mandando tu fazer, tu vai fazer, velho. A não ser que você tenha uma justificativa real, tipo, você é parente do cara, ou você participou do crime, ou etc. Né? Mas caso não, você vai ter que fazer. E depois você pode até entrar com um processo administrativo contra o juiz, dizer que não era para ter sido você, e tá te mandando fazer as coisas que não é do teu serviço. Mas no momento que ele manda, irmão, muito cara não quer pagar a pensão, aí não paga. O que é que o juiz faz quando o cara não paga a pensão? Prende, né? E assim vai ser aí. De quem é a responsabilidade de emitir a DO do paciente que é transferido do hospital ou ambulatório? Por exemplo, você está no interior e vai mandar o cara para o HGE. E aí, nesse caminho, o cara morre. Quem é que vai fazer a DO? Você que mandou ou o médico que recebeu? Mas se foi se foi transferido, provavelmente com a USA, né? Com o médico, não é o médico da ambulância, não, que no caso não tem, né? Não. Isso, mas muitas vezes vai ser sem médico. Você está no interior, você vai mandar a ambulância do interior, né? E você está lá no plantão. E É o muitas médico que atendeu ele primeiro. tanto faz. O que precisa aqui é ter o relatório. Se você que recebeu um paciente vindo do interior e morreu no caminho, mas tem um relatório do médico que enviou, dizendo qual era a doença, dizendo tudo que o cara tinha e que o médico não podia se ausentar do plantão para vir com ele, né? E etc. Aí ele tem esse relatório que está dizendo isso, beleza. Mas se, por exemplo, o cara mora no interior, vai voltar para lá mesmo, né? Aí você pode devolver para o cara do interior fazer. Porque, de fato, ele vai voltar, o enterro vai ser lá e vai ter tudo lá no interior. Então vai depender, mas, no fim das contas, tanto quem recebeu como quem enviou, desde que haja uma informação correta do caso, um relatório evidenciando o caso, aí quem recebeu poderia fazer. Um homem de 54 anos, lavrador, perda de peso acentuada, teve câncer de esôfago no início do quadro, foi submetido a cirurgia e sessões de radioterapia, foram suspensas, metástase, evoluiu com febre e com caquexia, vinha recebendo atendimento domiciliar, e você que é o médico do PSF, estava sempre indo para casa dele visitar. E aí, de repente, a pessoa procura você no posto para dizer que o paciente morreu por falta de ar em casa. Quem que vai fazer? Se ele morreu em casa, essa DO? Eu. Você, que é um médico responsável por isso. Então, necessariamente, você não precisa ver o cara morrer, ver ele morrendo. Só precisa entender de que ele morreu e ver o morto, certo? Jamais de uma DO sem ver o morto. Você tem que ver que o cara está morto mesmo. Isso não tem jeito. Beleza? Então aqui, ó, tá lá para vocês aí no portal, já coloquei, né, esses 2 documentos, que é sobre atestado, vocês podem ler, além do aplicativo que eu falei para vocês. Certinho? Então, para acabar amanhã, beleza aí. Vamos acabar com Caetano Veloso, que diz que cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Bom dia a todos, muito obrigado pela discussão, pela aula, valeu aos participantes que me ajudaram nisso hoje. E é isso, gente. Até semana que vem a gente vai discutir atestado
e, em geral, né, outros tipos de atestado. E é isso. Beleza? Valeu, professor. Valeu, Bom dia, obrigado. senhor. Tchau, tchau. Valeu, professor. Bom dia. Valeu, professor.